urbanas, eu sou homossexual católico, e aí? Agora com a fase das perguntas, continue nos acompanhando para a gente poder vegetar aí mais um pouquinho sobre esse tema. Gente, vamos voltando. A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos revezando a pergunta. A gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos revezar as perguntas no Facebook com as perguntas que vocês enviaram pelo WhatsApp. E a partir daí nós vamos responder. Vou deixar o microfone com Adriana. Você começa com a pergunta de alguém aqui da plateia, e aí o Maurício já vai responder. Eu acho que você já respondeu. Em relação aos temas ideologia de gênero e movimento LGBT, como você orienta a conduta que se deve ter as pessoas AMS? Eu falei um pouquinho já, né, sobre essa questão. Podia falar um pouco mais, como eu disse, né, a igreja tem que ter uma resposta pronta em relação à ideologia de gênero, mostrar que realmente a ideologia de gênero tem os seus erros, mas mostrar também uma resposta autenticamente católica e caridosa como uma opção para as pessoas que estão procurando dentro do movimento gay aquilo que elas não encontram dentro da sua própria igreja, né? Então tem que haver essa movimentação dentro da igreja para oferecer esse acolhimento real que o Papa Francisco já enfatizou tantas vezes, né? Esse acolhimento na verdade, né? Não é só simplesmente trazer a pessoa e deixar que ela continue no mesmo estado que ela está, não, querer sempre o progresso dela. Os membros do Courage sofrem preconceitos por parte dos membros LGBT? Um pouco, sim, porque, como eu já falei, essa questão da castidade é vista como uma condenação pelo movimento LGBT. Então, eu já participei de algumas reuniões conjuntas com o movimento Pastoral da Diversidade, porque existe um movimento chamado Pastoral da Diversidade, e que não é um movimento reconhecido pela igreja, é um movimento paralelo, que exatamente tem essa divergência em relação à doutrina. Para eles, castidade, eles têm uma outra visão de castidade, não aquela visão que está no catecismo, que está nos documentos da igreja. Eles veem a castidade como simplesmente uma fidelidade, né? E sim, eles não nos veem com bons olhos, porque eles acham que nós somos católicos gays reprimidos, né? Que viver a castidade é viver dentro do armário, reprimir a sexualidade, porque, como eu estava falando daquela hora, a sexualidade é muito mais do que a expressão genital do sexo, né? E eles veem como se nós estivéssemos nos reprimindo totalmente, como se nós fôssemos falsos, né? Então a gente sofre um pouco esse preconceito, sim, desses movimentos. Eu acho que você quer mais uma orientação. Tem uma amiga que me contou que é bissexual. Ela também já contou para os pais a situação dela. A mãe dela é coordenadora de nossa comunidade e disse a ela que se ela vier assumir para todo mundo, as pessoas da igreja não iam querer mais ela lá. O que você aconselharia a ela? É uma situação complicada. E nós, como igreja, não estamos preparados para lidar com essa situação tão frequente no mundo atual. Foi bom você ter feito essa pergunta, até porque eu não pude falar um pouquinho sobre o encourage, que é o encorajar.
que é o nosso movimento paralelo, né? Nós temos o Courage, que é para as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, e o Encourage, que é para aquelas pessoas que têm um ente querido que sente atração pelo mesmo sexo e querem aprender como lidar com isso, né? Porque quando um membro da família se assume homossexual, chega, fala para a mãe, para o pai, os irmãos, e diz, olha, eu sou gay e tal, isso traz um sofrimento para a família, não só por conta de haver um certo preconceito, mas também porque quando um pai católico realmente ouve que o filho, né, está se assumindo como gay, ele já imagina que o filho vai para um caminho perdido, né, um caminho de promiscuidade, muitas vezes um caminho até de drogas, de álcool. Então é um sofrimento para a família, né, para as pessoas, quando elas têm essa pessoa que elas têm um afeto muito grande e elas não sabem como vai ser. Muitas vezes até elas sofrem porque sabem que a pessoa vai sofrer preconceito. Então nós temos o Encourage também, que é para essas pessoas, que também pode ser acessado lá pelo nosso site, tem as orientações lá de como entrar em contato com o Encourage. Essa atitude dessa mãe é uma atitude que a gente vê, infelizmente, acontecer muitas vezes, de querer colocar para fora de casa. Eu fui colocado para fora de casa pela minha avó. Quando minha mãe faleceu, minha avó chegou para mim e falou simplesmente, olha, eu não quero que minha casa vire um cabaré. Então, minha avó já era bem antiga, então ela falou cabaré, né, para não falar outra coisa. Mas, então, foi isso que eu ouvi. E eu saí depois de um mês, tinha condições, mas a gente tem casos desses extremismos dos pais, que são casos terríveis, né? Então é por isso que a gente fala, tem que ter essa compreensão. Quando os pais procuram o Encourage, é exatamente para isso, porque alguns bateram os filhos, né, surraram mesmo, colocaram para fora, chamaram o filho de doente, de monstro. São atitudes horríveis que não se pode ter, né? A gente tem que ter a visão da caridade. Os pais não precisam perder os princípios cristãos, né, os princípios católicos deles, para acolherem os filhos, né? Não significa que amanhã eles são obrigados a irem, se o filho decidir, né, vamos dizer que o filho não queira viver uma vida de castidade, eles não são responsáveis pelas decisões dos filhos deles, né? Cada um é adulto para decidir o que quer, mas eles podem sim saber como lidar com essa situação de uma maneira realmente cristã e caridosa. Eles não têm que ir se o filho ou a filha decide se casar com um par do mesmo sexo. Eles não são obrigados a ir nesse casamento porque seria uma prova de aprovação, mas ao mesmo tempo eles não têm que ter uma atitude violenta, né? E infelizmente isso acontece muito, né? Essa mãe, nesse caso aí que foi falado, ela teria que ser orientada a acolher a filha, porque a melhor forma, ela tem que continuar demonstrando, filha, apesar do que você sente, eu te amo, né? Incondicionalmente. Deus ama incondicionalmente a gente enquanto pecador. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama enquanto nós somos filhos dele, né? E a mãe tem que refletir esse amor de Deus. Nesse caso, parece até que a mãe está preocupada com a imagem dela própria e não da filha. Exatamente, acontece muito isso, né? Porque parece que, vamos dizer que até é uma preocupação que ocorre, é normal ficar pensando assim, olha, a mãe da fulana que é sapatão, né? Aí vamos usar o termo mesmo, né? E aí vai ficar a mãe da sapatão. É coordenadora. Nossa, olha que escândalo, né? Ela é coordenadora da igreja, tem isso, né? Fica aquela coisa assim. Então é uma preocupação legítima que ela está se expressando de uma forma ruim, né? De querer colocar a filha para fora. Você acha que em alguns casos ser uma pessoa homossexual virou moda? Um pouco, infelizmente eu vejo, né, principalmente entre os jovens, se tem uma propagação do experimentar, né, de ter uma certa indefinição. Como a gente estava falando, né, sobre a questão exatamente da ideologia de gênero, as pessoas não querem mais se definir como nada, né? Então hoje em dia você tem os assexuais, pansexuais, cisgêneros, transgêneros. Eu já ouvi tanto termo que você, como eu falei, é uma cisão. E entre os jovens isso acaba se difundindo muito e virando uma modinha. Então se tem muitas meninas que acabam beijando uma outra para experimentar, né? Então tem uma certa modinha assim, né? Isso vai fazer com que a pessoa se torne homossexual. A fase da adolescência é uma fase de
de afirmação daquilo tudo que a pessoa foi passando na formação da personalidade dela. Então, na adolescência, ainda a coisa está um pouquinho fluida, né? Tanto que no Courage a gente não admite ninguém menor do que 18 anos. Por quê? Porque admitir um adolescente seria falar para ele, olha, você tem atração pelo mesmo sexo, entre aspas, você é homossexual, então é isso que você vai ter que lidar pelo resto da vida. E muitas vezes não é. Por conta dessas modinhas, a pessoa pode ficar confusa, né? Eu já conheci vários casos dentro do apostolado que o rapaz ele simplesmente era muito tímido, né? Não tinha coragem de chegar nas moças, né? de ter um namoro, e aí tinha aquela pecha de chamarem ele de viadinho, maricas e tal, e ele achava que ele era homossexual. E eu, quando ele veio conversar comigo, eu falei, é isso que eu falei, conhecer a história da pessoa, né? Conhecendo a história dele, eu falei assim, mas você não tem nada. Eu falei assim, você se imagina tendo um relacionamento afetivo com outro homem? Ele não. Eu falei, então qual? Ele falou assim, não, que eu tenho uma admiração pela masculinidade tal, que eu não vejo em mim, porque ele é meio franzino, tal, tímido. Eu falei, você não tem atração pelo mesmo sexo. E ele não tinha realmente, ele estava passando por essa confusão. E, infelizmente, essa modinha pode trazer mais confusão ainda nesse meio, né? Então é muito necessário que, por exemplo, os educadores, a família, né, os professores, todos esses círculos em que são círculos formadores, digamos, né, da personalidade do ser humano, em que ele vai aprender valores e tal, estejam atentos para essas coisas, né, para alertar os jovens, as crianças, para que eles não passem por essas situações. Mas, de certa forma, tem uma modinha assim. De modo bem prático, qual seria o primeiro passo para acolher o homossexual que se aproxima da igreja? Eu falei um pouco sobre isso já, que seria, em primeiro lugar, fazer como Jesus. Esse é um grande exemplo, Jesus como com a samaritana. Chegar e conhecer a história da pessoa, não que vir com um conselho pronto, né? Sem conhecer a história de uma pessoa, quando a gente, o padre sabe, aqui, quando se vai fazer direção espiritual, em primeiro lugar tem que se conhecer quais são, em que grau aquela pessoa está, né? O que essa pessoa está vivenciando, quais são os problemas reais dela, e não se restringir somente, ver a pessoa só pela ótica da sexualidade, né? Só considerar a pessoa homossexual, como o Papa Emérito falou, o Papa Bento XVI, a pessoa é muito mais do que um hétero ou um homossexual, é alguém ali que tem uma história de vida, que precisa ser conhecida para poder ser realmente aconselhada. Então, para se aproximar, a pessoa tem que se despir de certos preconceitos, realmente, perder certas aversões que possam existir. A gente vive num país sem vitimismo e sem querer rotular muito, um país com uma certa tendência machista, né? Então essa questão causa uma certa aversão, né? Para um homem chegar, por exemplo, e falar com um homossexual, ele pode ficar com medo de ser cantado ali, achar que, por exemplo, eu brinco muito, pensar que todo homossexual é um predador, né? Então eu estou aqui, eu estou olhando quais são os homens da sala, quais são os elegíveis para um possível, né, affair, alguma coisa desse tipo, e como se eu agisse igual um ventilador, né? O ventilador não fica aqui assim, né? Fica assim, eu acho, o gay ventilador, né, que eu falo de vez em quando, e não é desse jeito, né? Como eu ressaltei, a questão é afetiva. Então, se aproximar daquela pessoa como amigo, realmente, tentar conhecer a história dela para aí sim ir introduzindo aquilo que a igreja ensina e realmente acolher. Isso aqui eu não sei se você falou. Com vida sacramental frequente, confissão, eucaristia, etc., existe a possibilidade, por exemplo, o homossexual masculino perder os trejeitos femininos e deixar de ter atração por homens? Há registro disso? Ou os sacramentos só ajudam as pessoas a conter os impulsos e ter a vida celibatária, e um homossexual masculino muito afetado morrerá com jeito afeminado? Isso depende muito. A Eucaristia não é uma receita de heterossexualidade, né? Então, a Eucaristia está ligada à nossa vida espiritual, né? Eu viver como cristão realmente, viver a castidade. Porque a castidade, ela não é simplesmente, até interessante, né? Na nossa sociedade se fala muito disso,
tem que ter liberdade, o que reprime, essa palavra repressão, ela já vem com uma pecha assim, de uma coisa ruim, né? Então eu vou ser celibatário, eu vou evitar certas coisas, e a castidade é muito mais do que isso. A castidade, ela é uma virtude que regula a minha sexualidade, não só a expressão genital dela, mas a sexualidade como um todo. A castidade, ela na realidade, ela me ensina a amar, né? Então ela não é uma repressão. Sim, eu tenho que reprimir certas coisas, eu evito certas coisas porque eu sei que essas coisas serão prejudiciais, mas ao mesmo tempo eu tenho que me expressar de uma certa forma, porque se eu agir só como repressão, é aquela panela de pressão que eu falei em certa fase aqui da entrevista, que uma hora vai explodir. Então eu só reprimo e não me expresso de outra forma. Essa minha energia sexual, vamos definir dessa forma, ela não é canalizada de uma maneira sadia. Eu tenho que canalizar a minha sexualidade de uma forma sadia, que no apostolado a gente fala que é essa dedicação ao próximo. Eu vou ter essa afetividade expressa no meu serviço ao próximo e também na vida com os irmãos de fraternidade. A questão, repetindo, só lembrando um pouquinho, ou os sacramentos só ajudam as pessoas a manter os impulsos? Essa questão de ser afeminado, né? Depende muito, porque assim, Deus nos criou homens e mulheres, então essa questão da feminização ou da masculinização da mulher é uma coisa que a pessoa vai descobrindo aos poucos, não pode ser imposta a ela, né? Então, ao mesmo dentro do apostolado, como eu falei, a gente não vai mandar ninguém jogar bola. Até é interessante porque a gente tem uma atividade, a gente tem retiros, nós temos dias de recolhimento e também tem o que a gente chama acampamento de esportes, porque as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, em grande parte, tem trauma de esportes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o caso do futebol, nos Estados Unidos o futebol americano, o beisebol também, que é muito comum entre eles, né? Então a gente tem esse acampamento em que a gente vai, a gente joga a bola e é muito engraçado, porque é engraçado e gratificante. A gente teve pais de família que participaram do nosso acampamento de esportes, que a gente faz no final de ano, e depois na hora da partida falou assim, gente, o pai de família, homão, com um filho adulto, falando assim, começou a chorar, falou assim, gente, eu nunca joguei bola na minha vida, né? Para mim foi uma epifania, porque aqui eu vi que eu podia chutar o joelho de todo mundo, ninguém ia me chamar de viadinho. Tudo bem que a gente saiu machucado, né? Mas é para um pai de família, né? Então aquilo para ele foi gratificante, porque ele nunca se sentiu seguro num ambiente masculino de não ser julgado, de não ser visto como um homem como os outros. E ali estava lá entre irmãos jogando, né? Então, como eu falei, a Eucaristia ela é a garantia de santificação, né? Quanto às expressões externas, isso é uma questão que a pessoa vai vendo com o tempo, porque existe uma masculinidade sadia e uma masculinidade não sadia, e a pessoa vai percebendo quais são essas qualidades exteriores, vamos dizer assim, essas expressões exteriores com as quais ela vai realmente se mostrar como um filho ou uma filha de Deus. Então tem pessoas que às vezes não conseguem perder uma voz mais fina, uma voz mais feminilizada, porque é uma coisa que se internalizou muito nela. Tem outros que não, tem outros que acabam percebendo, né? O nosso fundador, ele falava uma coisa que era muito importante, ele falava assim, a pessoa com atração pelo mesmo sexo católica, ela tem que deixar de pensar como gay, né? O que ele queria dizer com isso? Porque a pessoa, quando ela pensa como gay, é exatamente como o movimento quer. Então, por exemplo, diante de vamos dizer assim, uma situação de pressão, a pessoa vai procurar o sexo como expressão, né? Como forma de desafogar aquilo que está acontecendo com ela. Então tem que deixar de pensar daquela forma, né? O que ele fala, pensar como gay, é pensar como o movimento gay quer, que eu tenho que ter uma pessoa que me assegure afetividade, uma pessoa do mesmo sexo. Não, eu tenho que deixar esse pensamento de lado, eu tenho que começar a me expressar como homem ou como mulher, sem pegar estereótipos muito extremos, né?
E deixando de pensar como gay, a pessoa começa a perceber o que é necessário na vida dela. Tem, por exemplo, questão de vestimenta. Às vezes a pessoa também pega o que a mídia apresenta para ela como vestimenta que tem que usar, da moda e tal, e ela vê que não é muito conveniente eu vir aqui, sei lá, né, com, sei lá que exemplo dá, o cabelo cheio de purpurina, alguma coisa do tipo, né? Então ela percebe que não tem muito a ver. Isso daí era uma questão que para o movimento gay era uma coisa assim de se, vamos dizer assim, de se fazer visível, e que não é necessário na vida diária dela. Ela não precisa de certos elementos para realmente para se tornar visível, né? Então pode acontecer e pode não acontecer, mas o que tem que acabar é esse preconceito, achar que tem que se impor para aquela pessoa de uma vez. A mulher tem que colocar saia de todo jeito, porque senão ela nunca vai para o céu. Isso é uma besteira. E a bissexualidade existe? Existe, tanto que o catecismo fala sobre a atração predominante ou exclusiva, né? Então, o que caracteriza mais, o nosso fundador falava, era a questão exatamente da afetividade. Como uma pessoa que sente atração, ela percebe que isso é predominante, isso é exclusivo, pelo desejo de um relacionamento afetivo com uma pessoa do mesmo sexo. Acontece muitas vezes de pessoas que, tanto homens quanto mulheres, quando se fala de bissexuais, que têm uma expressão genital de sexualidade, têm prazer nesses relacionamentos, digamos assim, mas não querem estabelecer uma relação afetiva com outra pessoa. Outros já não, né? Já querem realmente ter um companheiro do mesmo sexo, né? Então, sim, existem expressões de bissexualidade, mas o que determina mais essa questão é esse desejo de uma relação afetiva com uma pessoa do mesmo sexo. Coordeno um grupo de teatro, o qual é bastante procurado pelo público citado. Às vezes sou apontado como conivente. O que fazer ou falar? Como conivente. Se é um grupo de teatro, vamos dizer assim, não é um grupo ali que pode se usar para evangelizar também. As pessoas têm que sentir, como eu falei até a questão do encourage, os pais não têm que se sentir obrigados a se sentir mal por causa da decisão dos filhos. Procurar muitas vezes ficar com culpa, se sentir obrigado a forçar o filho a abandonar a vida gay. Não, tem que se preocupar em dar o exemplo. Principalmente, como eu estava falando antes, né, o bom católico, ele dá o bom exemplo. Então, se alguma pessoa procurar para conversar, como falou, né, um líder de um grupo de teatro, né, se alguma pessoa for procurá-lo para conversar sobre esse assunto, eu acho que ele tem que ser muito claro, muito caridoso, né, e tem que se perceber as oportunidades, tem que se pedir muito ao Espírito Santo dons de sabedoria, né, todos os dons, aliás, de prudência, para saber o momento ideal de falar com uma pessoa. Muitas vezes aquela pessoa pode estar passando por um problema e pode ser aquele ponto em que é um refúgio para ele procurar o teatro. Exatamente. Ajuda, né? Como aí ajuda. usa o teatro para poder dar uma ajuda de alguém. Exatamente. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Alguém tem alguma pergunta direta? Só uma pergunta do Maurício. No início eu Você pode levantar o microfone? No início logo da... Bom dia. Ô, Maurício, no início da palestra, você comentou que tinha um escritor americano que você não concorda muito com o pensamento dele, que ele diz que eu não vou falar homossexuais, mas vou puxar a palavra eunuco, porque eu costumo puxar, sempre quando é esse assunto, procurar isso, porque até mesmo que ela está bem colocada, né, alguns trechos da Bíblia, e eu acho que esse contexto cabe bem na palestra de essa palavra. Então, eu queria te perguntar o seguinte: por que você acha que ele está errado, talvez, quando ele fala que o homossexual ele nasceu assim? Por quê? Porque não tem comprovação científica sobre isso, né? Não existe comprovação, não se descobriu um gene que a pessoa tenha realmente essa característica já desde o nascimento.
Já foram feitas pesquisas com gêmeos, né, e que carregam a mesma carga genética e assim, um dos irmãos desenvolveu atração pelo mesmo sexo e o outro não. Então não se tem uma comprovação disso. E como eu falei, a gente não pode cair num determinismo de achar que por conta da pessoa muitas vezes ter a atração pelo mesmo sexo, se fosse uma questão genética, que ela tem que se comportar dessa forma, né? Nós carregamos muitas vezes características genéticas que vieram dos nossos pais, às vezes até se pensa que, por exemplo, a questão do alcoolismo, né, que isso pode ser transmitido. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem uma propensão à homossexualidade, né? São questões de temperamento que podem levar a pessoa a desenvolver a atração pelo mesmo sexo. Isso não significa que a pessoa vá desenvolver e que ela tenha que agir dessa forma e que o fato dela ter a propensão legitime o ato homossexual, a vida, do estilo de vida homossexual. Bom, realmente não existe, né, comprovação científica nenhuma relacionada a isso. Mas só para citar novamente essa passagem, Jesus Cristo fala de um eunuco nascido desde o ventre de sua mãe. Então, logicamente, a criança talvez não tivesse nem nascido ainda nessa situação. Não existe estudo científico. Mas o próprio Jesus também falou nessa passagem que seria muito difícil o entendimento desse versículo. Ele mesmo falou que seria muito difícil. Mas eu acho, pessoalmente, que, na verdade, a igreja passou muito tempo também falando da palavra eunuco como pessoas simplesmente castras e decapitadas, né? Mas são 3 tipos que ele cita. E eu acho que um desses tipos, que vem do útero da mãe, é aquele que Isaías, né, pelo próprio Deus, anuncia que viria ter um lugar muito especial em seu templo e na sua igreja. Né? No caso, são os eunucos de hoje. Então, dentro desse contexto bíblico, né, que eu acho que é muito importante, talvez, às vezes, a gente colocar, né, como a irmã falou ali da pastoral do teatro, né, o pessoal do teatro, contextualizar, porque aí a reflexão talvez possa ser maior para essas pessoas. Muito obrigado. Bom, está subindo, mas deixa eu prometi a pessoa aqui no Facebook que eu falei a pergunta que ela fez, né? A pessoa sendo homossexual, a pergunta que foi feita aqui no Facebook, né? Ela não vai ter que viver a castidade para sempre. Essa foi a pergunta, né? Não vai poder casar, vai ter que viver a castidade para sempre. Então, aproveitar para você responder. Todo mundo tem que viver a castidade para sempre, né? Seja casado, seja não casado, seja então a castidade é uma virtude necessária para se alcançar o céu. O céu, né, é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, se a gente não tiver a virtude da pureza, como também se fala muitas vezes, se a gente não vivê-la constantemente no estado de vida em que nós escolhemos, não tem como ir para o céu. Então, sim, tem que ver. A questão é aquela que eu falei, né? Se vê a castidade como repressão, e se ela é vista simplesmente só como repressão, é uma limitação muito grande que se tem da visão da virtude da castidade. Então tem que se ver a castidade como algo muito maior. Um dom de Deus, uma virtude que pode sim, é possível viver, e eu testemunho pela minha vida isso. Pela castidade, eu me sinto livre e eu me sinto em paz. Não, foi um casamento legitimado pela igreja, um casamento com pessoa do sexo oposto mesmo. Porque, assim, pela vida de Deus opera milagres. Né? Então, isso pode acontecer, a pessoa pode perder a atração realmente por uma graça de Deus. E também, pela vivência, a vivência da virtude cristã, ela vai regrando a nossa vida.
Então, por conta dessa vivência tal que a pessoa tem, não só da castidade, como de todas as outras virtudes, a pessoa pode atingir um tal controle de si mesma que ela se veja, o que a gente sempre aconselha, ser sempre sincero com a outra pessoa, porque há muitos casos de pessoas que se casam e não contam para o cônjuge, e isso é descoberto depois, e isso é causa de nulidade matrimonial, né? A gente tem casos dentro do apostolado assim, que as pessoas já tinham se casado, tiveram filhos, e isso foi descoberto só depois, e foi descoberto das piores maneiras, né? Com a pessoa traindo realmente, foi descoberto por WhatsApp, por Facebook. E o que a gente fala sempre da pessoa ser sempre sincera. Depois de um acompanhamento pastoral, uma direção espiritual e um acompanhamento muitas vezes psicológico, a pessoa percebe que tem condições de encarar um casamento, né? O que a gente sempre coloca no apostolado não tem, eu queria me casar, porque senão você... Calma. Viva a castidade agora, né? Regre a sua vida. Se Deus te der esse dom no futuro, essa graça, né, esse presente de você se casar, ótimo. Se não, perceba como o celibato ele é útil, como ele abra o seu coração, né, para as possibilidades de Deus. Porque muitas pessoas se colocam já com o objetivo de vida, não a salvação, mas se casar. Né? Eu só vou ser feliz se eu tiver uma família e me casar. E isso não é verdade. Né? Eu só vou ser feliz se eu entrar no sacerdócio. E eu até estava comentando agora há pouco, muitos se iludem com essa dicotomia, né? Ou casa ou é sacerdote, porque senão tem outra possibilidade. Não, existe outra possibilidade, existe uma terceira via, como nós chamamos. Tem até um documentário muito interessante que chama A Terceira Via, eu aconselho para as pessoas procurarem no YouTube, que são testemunhas exatamente de pessoas com atração pelo mesmo sexo, que descobriram, né, pela vivência da castidade, essa paz de alma que é possível ter vivendo essa virtude. E vieram se casar com pessoas do sexo oposto, sim. Bom, são 10 para meio-dia. Acredito eu, você fez isso. Eu agradeço imensamente a presença do Maurício, a quem eu peço uma salva de palmas. Excelente, Maurício, seja sempre muito bem-vindo a este vicariato episcopal, a essa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Né? Acredito que eu falo em nome dos padres que estão aqui presentes e também do público. Agradecer a presença, né, do padre Marcelo Renato, que é o pároco aqui da Nossa Senhora do Pai de Santa Maria Gorete, que esteve conosco. Padre João também, que é pároco do Santuário da Divina Misericórdia, esteve conosco aqui durante o momento. Acredito que já tenha saído, né? Está aí ainda? Cadê? O padre João está aí? Está aí ainda. Obrigado, Padre João, pela presença. Né? E também Padre Evaldo, nosso assessor eclesial da Pastoral da Comunicação de nosso vicariato. A todos vocês que estiveram presentes, eu percebi uma presença não só da Pastoral da Comunicação, mas de Pastoral Familiar, Luz e Vida, Grupo de Oração, né? Vi outras pastorais e movimentos aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês, é muito importante. Todos aqueles que nos assistiram, estão nos assistindo aí na transmissão ao vivo, muito obrigado. O que fica de lição para a gente desse Conversas Suburbanas? Eu anotei algumas coisas aqui, Maurício. Primeiro, evitar rotulações. Nas nossas comunidades nós precisamos evitar rotulações e taxações. Não é o caminho. São pessoas, como todos nós, que são amados por Deus e são chamados à castidade, como todos nós também somos chamados à castidade. Ouvir o irmão, conhecer a sua história, isso é importante. Ser comunidade, ser esse berço acolhedor, ser família dentro das comunidades. E, citando aqui Santa Catarina de Sena, se me permitem, apresentar a todos os irmãos, em especial aos casos que nós estamos tratando aqui, esse Jesus doce, esse Jesus amor, que quer a salvação para todos nós. Obrigado a todos pela presença. Maurício, alguma consideração final? Eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar divulgando o apostolado. Para mim, desde que eu descobri o apostolado, eu descobri uma razão realmente na minha vida, minha vocação de poder viajar aí pelo Brasil. Eu vou sempre para todos os lugares para poder levar essa mensagem de misericórdia, mensagem de esperança também para todas as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, se sentem sozinhas, às vezes, muitas vezes incompreendidas, e que Jesus,
Ele é sempre presente, Ele está nas nossas vidas e a gente tem que transparecer isso. E lembrando a palavra também de um salmo que eu gosto muito, que fala: ser forte e corajoso, nada teu, mas Deus é contigo. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês. Obrigado mesmo. Eu já convido o Padre Nivaldo para dar a bênção, lembrando que o Maurício também trouxe algumas cartilhas do Courage. Levem para as suas comunidades. Tem um determinado número ali, acho que dá para cada um levar uns 2 ou 3. Né? Se for o caso, reproduzam, imprimam, entrem no site, distribuam para as comunidades de vocês. Tá ok? Obrigado pela presença, Padre. Então, agradecidos à presença do Maurício e também dos irmãos do apostolado. Se você que acompanhou o evento conosco quiser saber, né, onde está o apostolado aqui no Rio de Janeiro, entra no site www.couragebrasil.com e aí lá você verá direitinho a indicação, verá direitinho o contato das pessoas, como chegar, enfim, para poder também participar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te bendizemos pela tua presença no meio de nós, por aqueles que nos ajudam, tanto os irmãos do apostolado, também como o pároco desta paróquia, que gentilmente cedeu o espaço para aqui nos reunirmos como igreja nesta manhã, aprendendo e partilhando tanto. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que vem sempre em socorro da nossa fraqueza, nos fortalecendo e nos levando cada vez mais para perto de Ti. Venha, Senhor, sobre nós a Tua bênção que continue nos fortalecendo, aos irmãos do apostolado, no seu apostolado, firmes, corajosamente proclamando o Teu nome onde quer que esteja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre você, seus trabalhos, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos, tenham todos um bom dia e de paz o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Vamos tirar uma foto aqui.